Aí estamos ao vivo. Boa tarde a todas e a todos, mais uma vez em mais um encontro desse 12º encontro ampliado do Fórum Mineiro de Educação Infantil. É uma alegria estar com vocês novamente. Para quem está chegando a primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos em parceria, numa ação colegiada com o Fórum Mineiro de Educação Infantil. Nós, do Departamento de Educação Infantil, sob a minha Departamento de Educação da UFLA, sob a minha coordenação, nós estamos promovendo esse curso de extensão com 7 encontros, sendo esse o 5º encontro. Então, eu vou passar aquele videozinho para quem já conhece, com toda a nossa programação, e para quem não conhece, vocês verão agora. O Fórum Mineiro de Educação Infantil realiza o 12º encontro ampliado e convida você a participar dos encontros virtuais organizados pelos fóruns regionais de Minas Gerais. Uma gata tem que tem e a galinha o que tem comida, assim parece a terra e o jumento tem que tem as patas, o cachorro tem que tem os dentes, olha tudo junto e de repente vamos ver o que é vida. Nós temos as quatro patas grandes, todos juntos somos fortes, somos fleches, somos amigos, nós não temos barco, não há nada pra temer, ao meu lado há um amigo que é preciso proteger, todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. E a gata tem que é esperta, e o jumento tem que é patente, e a grande tem que e o cachorro tem que é leal, e a galinha tem que é teimosa, não parece mesmo grande, mas já vamos ver a vida. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia, e mais dia menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos fleches, somos assustados, nós no mesmo barco, não há nada pra temer, ao meu lado há um amigo. Bom, então nós vamos dar continuidade às discussões que nós iniciamos no dia 24 de junho, e sempre pensando uma discussão articulada a partir das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, articulando os princípios ético-políticos estéticos para pensarmos dimensões do cotidiano da educação infantil nesse contexto de pandemia, mas não só, para além desse contexto de pandemia. E aí articulando as discussões sobre avaliação, sobre currículo, e hoje, especialmente, com essa discussão sobre o currículo e a base nacional. Quem vai fazer a mediação desse encontro de hoje, coordenado pelo Fórum Regional Metropolitano, é a professora Lilian. Ela é professora do curso de Pedagogia da UENG, da unidade de Ibirité, é também coordenadora do curso de Pedagogia, integrante do Fórum Mineiro de Educação Infantil e coordenadora do Fórum Regional Metropolitano, o FORMEI. Então, eu dou as boas-vindas para a Lilian e também para as nossas convidadas de hoje, que a gente tenha um bom encontro, uma boa discussão, uma boa roda de conversa, e até mais. Obrigado, Carolina. Bem-vindos a todas e todas que estão conosco nesta tarde.
para discutir aí um pouquinho mais sobre a educação infantil, sobre o seu currículo e a Base Nacional Comum Curricular. Esse é um tema que nos permite uma grande abrangência de debates, porque o currículo é o que acontece na realidade das instituições e na realidade da educação infantil. Então, estão aqui comigo hoje a professora Fernanda Clímaco, que é pesquisadora da infância, que é mestre em educação, formadora de professores da infância, uma grande parceira do Fórum Regional Metropolitano de Educação Infantil e uma parceira também em muitos projetos aí que a gente tem nos últimos 5 anos nos encontrado muito para aprender e discutir sobre a educação infantil. Está conosco também a professora Maírce Freitas, ela é diretora da educação infantil do município de Contagem, é uma parceira também do FORMEI, né, do Fórum Regional Metropolitano, e tem aí nos trazido grandes experiências acontecidas no município. É uma companheira mais nova, mas nem por isso menos importante, menos querida. Eu gostaria de dar, então, as boas-vindas às duas e explicar um pouquinho como é que a gente pensou, né, como que nós nos organizamos para este encontro de hoje. A ideia hoje é que nós permanecemos, né, todo o tempo aqui na tela, nós três, Fernanda, Maírce e eu, para fazer uma roda de conversa. Né? Nós temos aqui um roteiro que vai transitar pela nossa temática, mas que também vai proporcionar uma conversa mais aberta, mais flexível e mais também receptiva de todos estes questionamentos, comentários, que vocês vão trazendo aí ao longo do desenvolvimento né, do nosso encontro. E a gente quer muito contar com a colaboração de vocês, nós temos uma equipe grande aqui, que está antenada no chat para poder pegar as questões, para trazer para a nossa discussão, tá? Então, sejamos todos muito bem-vindos, que esse momento possa ser muito proveitoso e que as nossas trocas possam acalentar também os nossos corações e ajudar a acalmar as nossas angústias e também distribuir as nossas alegrias. E é um pouco isso mesmo que a gente gostaria de começar conversando. Que tempo é esse que nós estamos vivendo agora? Né? Muitas pessoas têm dito que é um tempo perdido, outras pessoas têm dito que é um tempo de esperar, que não há o que se fazer, que é necessário esperar pelo normal voltar, ou pelo novo normal chegar. E a gente quer propor aqui hoje não esta ideia da espera, ou né, do desalento, ou né, de que não há nada a fazer. Nós queremos aqui propor uma conversa sobre uma pedagogia do esperançar. Esperançar que traz a necessidade do movimento, que traz a necessidade de enxergar o momento hoje, né, o presente, e nos traz também a possibilidade de pensar como nós organizaremos o novo, a nossa vida nova, porque depois de tempos vivendo distante daquilo que nós estávamos acostumados, muito provavelmente, no momento em que nós estivermos nas nossas instituições de educação infantil, no momento que nós estivermos de volta com as nossas crianças, tudo estará novo. As relações, as concepções, as importâncias estarão novas.
Então, o que a gente quer propor é essa conversa a partir de uma pedagogia do esperançar, de criar possibilidades, de lançar luzes, de pensar a oportunidade do futuro, mas entendendo que o agora também é de extrema relevância para a constituição da educação infantil e dos sujeitos da educação infantil. E nós, né, como professoras da educação infantil que somos, professores da educação infantil que somos. Então, meninas, vamos abrir aí a nossa roda e a gente vai partilhando um pouco. Lília, como você bem disse, né, esse formato de roda foi um formato que a gente encontrou como um modo de acolher, né, as angústias, eu acho que de todos nós, professores, professoras, gestores, trabalhadores da educação infantil, que estamos realmente vivendo um tempo muito difícil, né, são muitas as lutas nas quais a gente precisa se envolver, e esperançar tem se tornado um verbo importante para esse momento, né? Para a gente pensar que não é um tempo perdido, ao contrário, né? É um tempo de marcar realmente o lugar da educação infantil, reafirmar a nossa identidade, né? Nós temos um currículo, nós temos legislações aí, uma legislação, né, que nos ampara, que nos apoia, e é um momento, então, de aproveitar um espaço como esse, um espaço de formação, para a gente poder construir eu falo assim, novos saberes, né, ou reafirmar, na verdade, né, os nossos saberes, nesse tempo de tantos desafios que estamos vivendo, né? Então, eu acho que aproveitar esse momento para dialogar sobre o currículo, um currículo da infância e suas aproximações com a BNCC faz todo sentido, principalmente porque a gente está vivendo um contexto que é muito novo para todos nós, né? Não existe uma receita, a gente ainda está construindo soluções a cada dia, eu falo que a cada semana, né, no encontro com os professores, no encontro com as comunidades que eu dialogo, a gente precisa de buscar soluções para aquele tempo. A cada semana são novos desafios. E são as crianças, são as famílias, são os professores, a sociedade, né? São muitas frentes aí para a gente poder pensar, né, Maírce? Seu microfone, Maírce. Eu deixo o microfone desligado para não dar microfone e esqueço. E quando a gente pensa em esperançar, nada fica mais próximo de nós como os profissionais da educação infantil. O povo aguerrido não é porque somos parte, mas é um povo lutador, que não fica na esperança no sentido de ficar quieto esperando, mas é um povo que vibra, que ressurge das cinzas para reconstruir. E é nesse movimento que a gente está vendo os gestores, os pedagogos, os professores, tentando se aproximar, né, das crianças, entender onde elas estão, o que elas estão vivenciando, para contribuir com a continuidade desse processo que tinha sido iniciado. Somos guerreiras, e é nesse sentido, né, com esse otimismo todo, que a gente vai conduzir aí a nossa roda de conversa, dizendo que quando as pessoas dizem que os profissionais da saúde, eles precisariam estar com roupas de super-heróis, eu incluo também os profissionais da educação, que nesse momento estão tendo que se reinventar, colocar as suas vestes novas para passar esse momento e, com vitória, né, com um saber novo, chegar até todas as crianças. E, Maírce e Fernanda, a gente já recebeu aqui uma colaboração belíssima da Elis Regina de Contagem, aí, Maírce, ó,
da sua terra. E ela está dizendo que ela sempre acreditou nessa pedagogia do esperançar, mesmo antes da pandemia. Que na educação infantil, todos os dias precisamos de um olhar novo, cuidadoso, afetivo e esperançoso. E a Efigênia Silva, ela completa que nós estamos num momento, né, que agora é hora de ajustar as arestas da educação infantil. Então, como que é importante nós pensarmos que o cotidiano da educação infantil é um cotidiano da esperança, porque todas as vezes que professoras, professores e crianças estabelecem uma relação construída a partir da ideia de que essa criança é um sujeito integral e que ele precisa ser olhado nessa integralidade, olhado nesse todo, e que as propostas que estão colocadas naquela instituição, naqueles espaços, são propostas para atender a esse sujeito integral. Nós estamos falando de uma pedagogia do esperançar, sim, né? Elis Regina trouxe muito bem isso, porque todos os dias as boas surpresas nos esperam nas instituições de educação infantil. Agora, a gente precisa também pensar que olhar cuidadoso, que escuta atenta, né? Que abertura afetiva nós podemos oferecer para que estas boas surpresas possam acontecer também neste momento em que as relações estão acontecendo de distintas maneiras, né? Então, como que nós, como professoras da educação infantil, conseguiremos, então, traduzir esse papel da educação infantil, esse olhar para essa menina, para esse menino inteiro, para essa criança inteira, numa relação que nem sempre vai favorecer isso, né? Então, agradecer a Elis e a Efigênia e pedir o pessoal que pode colaborar à vontade, que a gente quer dialogar com vocês. É isso mesmo, né, Lília? Eu acho que discutir, né, essas novas relações a partir desse momento que a gente está vivendo e os seus diálogos com o currículo da infância e a BNCC é uma das proposições desse encontro, né? A gente sabe que não tem receita, está todo mundo vivendo um processo de muita experimentação, de muita vontade de fazer certo, né? De realmente conseguir acolher as famílias, as crianças, os companheiros nesse momento, né? Mas receita a gente não veio trazer hoje, não. Mas, com certeza, algumas provocações, algumas inspirações, para que a gente saia daqui mais fortalecido. Né? A Maíse bem lembrou do lugar dos professores da infância, né? Dos professores e professoras da educação infantil. A gente percebe que muito tem se discutido, muito tem se falado sobre esse momento, né? Especialmente quando você começa, Lília, dizendo, né, da grande questão, né? Esse ano é um ano perdido para a educação infantil. A educação infantil não pode ter aula online, né? Então, como vamos fazer? O que vamos fazer? E aí, milhares de propostas começam a surgir, e é sobre isso que eu acho que a gente precisa de conversar, né? Essa é a dúvida do professor hoje, né? O que fazer nesse momento de grandes desafios? Essas propostas estão em diálogo com as concepções que estão colocadas lá nos nossos documentos, nos nossos currículos? Né? Então, eu acho que começar a pensar a partir das concepções norteadoras que nós temos aí, desde as diretrizes, né, curriculares nacionais para a educação infantil, até a BNCC, já se torna uma luz no nosso caminho. Eu acho que a gente não são guias, né, são documentos legais que a gente tem para nos orientar, e eu acho que é importante que os professores, né, conheçam, estudem, aproveitem esse momento para poder
se inteirar dessas concepções, né? E a partir daí, sim, construir propostas que sejam favoráveis a esse momento, né? Em que a gente precisa, mais do que nunca, reafirmar o lugar de cuidar e educar da educação infantil, como sendo as bases das nossas ações, né, para esse momento. A gente sabe que, desde que o atendimento, as creches, né, e as escolas de educação infantil, as instituições, desde que o atendimento foi suspenso, né, há 150 dias, gente, né, assim, há 5 meses, quando a gente pensa nisso, né, é uma coisa... É muito difícil mesmo, né? E assim, como continuar, né, cuidando à distância, como continuar acolhendo, né, promovendo situações de aprendizagem, situações desafiadoras para as crianças e, ao mesmo tempo, cuidando dessas famílias também, né, nesse tempo de isolamento. Então, eu acho que o currículo da educação infantil, né, e a BNCC são instrumentos importantíssimos para a gente nesse momento, para a gente se orientar, né, e não perder de vista todas as conquistas que a gente já teve. Porque a gente sabe que a educação infantil, né, Maís, é um campo que qualquer, né, mudança, eu acho que nos abala profundamente, mexe muito, né? Claro. E não pode correr o risco nesse momento de perder nenhuma das conquistas que a gente lutou tanto para manter. Conseguir construir, né? Pois é. O que eu percebo nesse movimento é quando aconteceu, né, há 150 dias atrás, a suspensão das atividades, como era uma coisa muito nova, então as pessoas ficaram meio que perdidas, surpreendidas, sem chão, sem ação, né? E aí, quando esse tempo ele vai tendo continuidade, aí começa aquela angústia. O que eu vou fazer? Eu sou professora. Cadê minha criança que estava ali todo dia comigo? Será que ela está se alimentando direito? Será que ela está sofrendo algum tipo de violência? E aí todas as angústias começaram a pipocar em todos os profissionais. E aí a gente vê esse movimento maravilhoso, que é o movimento de correr atrás dessas famílias para obter notícias de como está a criança, como ela está se sentindo, e aí reatar esses vínculos que foram iniciados em fevereiro para quem era novato, e iniciados também com outra turma, com outro agrupamento, em fevereiro também com outras crianças. Então, a gente vem acompanhando, né, na nossa cidade, esse movimento maravilhoso, com o reconhecimento das famílias. As famílias ligam para as unidades e dizem: eu nunca pensei que o meu filho era tão importante. Porque hoje vocês telefonam para saber como que está meu filho. Vocês apresentam sugestões de atividades que o meu filho se delicia. E o que a gente sempre orienta para os professores? Vamos pensar as nossas atividades. O Paulo Fock, ele tem dito isso nas lives dele, que essa pandemia serviu para colocar uma lupa em tudo. Então, aquelas instituições que tinham uma relação bacana com a família, gente, isso está se potencializando. Temos reuniões online. Nós estamos fazendo rodonas online com as crianças. Rodas de contação de história, de leitura de história, de recuperar música. Roda com as famílias, discutindo o sentimento delas. Colocando as famílias a par do que é a educação infantil no nosso momento. E as famílias estão descobrindo isso. Elas dizem: nossa, como que meu filho está aprendendo tanto? Por meio dessa brincadeira, eu vi o quanto que meu filho está se desenvolvendo. E as famílias também tendo essa oportunidade de interagir com os filhos de uma forma que eu, por exemplo, nunca tive oportunidade, porque eu estava na escola cuidando dos filhos de outras pessoas.
né? Então, essa pandemia, ela trouxe esse lado positivo da aproximação. E o que a gente sempre tem falado, olha, o que a gente indicar para a família realizar com a criança tem que ser uma coisa que lida com afeto, com acolhida, com colo. A gente tem sempre dito, a gente tem publicado no blog Estuda Contagem, então, todas as vezes a gente fala, colo é um carinho que educa, vamos dar um colo, vamos escutar a sua criança, vamos fazer experiências com elas, e aí a gente dá umas sugestões, e o retorno tem sido positivíssimo. As instituições estão criando atividades inimagináveis, além da formação. A formação está primorosa. E a indicação é, gente, vamos olhar no nosso PPP. A BNCC diz, a diretriz diz, mas e o nosso PPP? Será que está na hora de reformulá-lo? Será que está na hora de revê-lo? E muitas instituições revendo o PPP, e estudando a BNCC, estudando a relação professor-criança. E a última que eu vou contar, de uma instituição que está fazendo uma formação e já repensando todos os espaços a partir dos estudos, elas já estão imaginando os espaços que elas vão organizar, diferente do espaço que era organizado, porque hoje elas aprofundaram nessa concepção de criança e de entender que o espaço é um segundo educador. Olha que coisa bacana, gente, esse movimento do esperançar. Eu acredito muito nesse movimento e é o que eu também tenho visto, né? Embora a gente veja diferentes realidades, e eu acho que é muito bom e importante a gente ter experiências exitosas, né? E compartilhar essas experiências de sucesso para inspirar quem ainda está ali também com muitas dificuldades, quem ainda não conseguiu acessar as suas famílias, que ainda não conseguiu chegar às crianças, que está angustiado, sofrendo com isso, né? Tem muito professor que ainda não conseguiu isso, né? E a gente sabe que esse é um dos nossos desafios. A gente precisa se aproximar dessa nossa realidade, né? Da realidade da nossa comunidade, da comunidade que a instituição pertence, para que essas ações elas sejam mais efetivas. E essa proposta, né, da escola se articular com a família não é uma coisa nova, não, né? Nunca foi, né, gente? Sempre foi um velho desafio nosso, né? Aquela velha luta, né, da escola e da família. E assim, né, da gente tá ali buscando realmente construir uma ponte, construir caminhos, né, de engajamento, de aproximação dessa família e da própria comunidade. E uma vez a Mônica disse, né, lá no fórum, que a pandemia ela não criou nada. Foi tipo o Paulo, assim, né? Verdade. Iniciou, né? Né? Aquilo que já existia ficou mais evidente, né? E é isso mesmo, né? Então, assim, as instituições que não tinham nenhum tipo de relação com as famílias, elas estão sofrendo muito para conseguir, né, construir esses vínculos nesse momento. Quem já vinha numa construção, num diálogo, numa conversa, teve um caminho um pouco mais aberto. Então, essa proposta, né, da integração mesmo, né, do engajamento das famílias no processo educativo dos bebês e das crianças, é algo que o currículo, né, as nossas propostas de currículo, os nossos PPPs todos falam muito disso, e eu acho que finalmente, né, a gente está conseguindo construir algumas pontes, alguns caminhos que estão conectando as famílias, né, as professoras, a escola, né, ações que estão fazendo um efeito aí, e isso é muito bacana. Né? Sem dúvida nenhuma, Maísa, eu acho que será um legado que a gente não pode perder de jeito nenhum, gente, né? Com certeza. Eu queria voltar um pouquinho só no conceito do currículo, das diretrizes curriculares, e aí a gente tem uma série de
questões colocadas aqui pelas nossas colegas professoras, que vão nos ajudar a caminhar um pouquinho mais aí nessa ideia. Que currículo é esse? Né, o que a BNCC pode contribuir para esse momento e como pensar o projeto político-pedagógico que contempla tudo isso, a relação com as famílias, né, a relação das crianças com elas mesmas, com os adultos, com os professores, tá? Então, vou só voltar um pouquinho e trazer todas estas propostas das nossas colegas e a gente caminha mais um pouquinho, pode ser? Pode ser. Claro. Então, tá joia. Então, só para a gente lembrar, que o currículo, né, a definição de currículo que está prevista nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, vai entender esse currículo como um conjunto de práticas que vão articular esses saberes e essas experiências das crianças com o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e o patrimônio tecnológico, para que se possa promover o desenvolvimento integral das crianças. Então, é isso que a gente está dizendo, né? O currículo, ele é pensado, ele se efetiva a partir dessa criança, dos seus saberes, das suas experiências e da relação desses saberes e dessas experiências com todos esses universos, né? Culturais, tecnológicos, artísticos, que circundam a vida dessa criança no seu cotidiano. E aí a gente tem uma porção de comentários nesse sentido, por isso que eu quis resgatar aí um pouco a definição, para que a gente possa caminhar um pouquinho. Deixe-me ver onde que nós paramos. William, acho que eu posso complementar, né, Sim. essa definição que está lá nas diretrizes. Se eu não me engano, eu acho que está lá no artigo 5, né, essa definição, que é super importante para todos os professores conhecerem também, e entender que a BNCC, ela não é um currículo, né? Ela é uma proposta que apresenta um novo arranjo curricular para os PPPs, né? Para as propostas que serão construídas nas escolas. Então, é importante a gente demarcar esse lugar, né? Que a BNCC é uma proposta de construção de currículo e que ela traz, né? Ali na sua base, né, todas as principais definições que estão nas diretrizes. Então, na verdade, a BNCC, ela reafirma, né, essas concepções de currículo, de criança, né, de criança ativa, de criança agente, né, de criança protagonista, né, como a gente tem, eu não gosto muito de ficar usando esses termos, não, que às vezes a gente cai no lugar comum, né, mas eu quero vocês entendam, gente, de uma criança que tem participação, né, naquele contexto que você organiza, né, que é diferente de quando a gente tem um professor nesse lugar, né, sempre ditando as regras, né, ao invés de promover essa situação. Então, essa concepção que para a gente é tão cara, tão importante, e que é o nosso desafio também, né, de olhar para essa criança como um sujeito pensante, um sujeito competente, um sujeito agente, né, então olha só, a BNCC, ela resgata as concepções de criança, né, de educação infantil, mantendo, né, as nossas especificidades, a nossa diferença em relação ao ensino fundamental, né, ali está a nossa identidade marcada como primeira etapa da educação básica, e a gente precisa de reafirmar isso sempre, né, nos nossos planejamentos e nas nossas ações com as crianças e com as famílias, e a concepção de currículo, que a Lília já falou, e também de avaliação. Então, a BNCC, ao resgatar essas concepções, ela fortalece, né, essa primeira etapa da educação básica, e ela parte também de um outro princípio que é muito importante, na verdade, de 3 princípios que também estão
lá nas diretrizes, né, os princípios ético, político e estético. Então, para a gente que está buscando, né, compreender o que a gente vai fazer, né, que atividades que a gente vai promover, o que a gente vai mandar para casa, né, para a gente que está nesse desafio aí, né, de construir essas práticas, é importante a gente entender, né, o que fundamenta esse currículo, né? E aí a gente começa a entender que esses 3 princípios, eles são norteadores de uma organização muito específica que a gente tem no nosso currículo, que começa a partir dos 6 direitos de aprendizagem. Aí eu posso ir falando, gente, dos 6 direitos? Pode. Depois eu vou complementar. A gente pode, pelo menos, dar uma passadinha aqui, porque tem algumas questões ligadas à BNCC, ao currículo, à proposta pedagógica, e daí se retoma com os direitos. Pode ser? Pode então, ser. Tá. Então, olha, a Cíntia Alcione, ela trouxe que é fantástica essa reinvenção dos profissionais da educação infantil. Orgulho, né? O orgulho de todos nós. Nós fizemos várias conversas antes dessa, e uma preocupação muito presente é essa: como estamos nós, as professoras, os professores da educação infantil neste momento, né? Pensar os sujeitos é pensar também esse professor que tem se desdobrado, que tem se reinventado, que tem buscado alternativas, que não está se conformando, às vezes, com a forma como as coisas estão sendo propostas ou colocadas, né? Que procura, aí no seu grupo de apoio, outras alternativas para aprimorar, para melhorar, para apresentar algo para as crianças e para as famílias que dialogam mais com essa perspectiva desta criança, né? Desta criança que ele começou a compreender e que ele não quer mais abrir mão dessa concepção, né? Depois tem a Renata Fernanda dizendo que é sempre inspirador ouvir você, tá? E obrigada por essa oportunidade. A Virgínia está trazendo que, além dos ajustes na educação infantil, agora mais do que nunca, vamos ter que ter um olhar para o emocional das crianças. Pedagogia do esperançar em termos de mudanças bruscas. E é isso. Eu penso que o que nós estamos aprendendo nesse momento também é essa pedagogia da escuta, no sentido de uma escuta que ultrapassa aquilo com o qual nós estávamos habituados, né? Uma escuta que é aquela escuta da observação, mas que vai nos exigir uma capacidade de observação muito diferente daquela que acontece ali na instituição, entre as crianças e os professores, né? Então, essa pedagogia do esperançar, essa pedagogia que tem nos colocado mesmo em movimento, porque as mudanças trouxeram rupturas, elas não fizeram só pequenas transformações, elas trouxeram rupturas mesmo em alguns sentidos, né? Bom, vamos ver o que mais que tem aqui. E aí, Fernanda, você volta com os direitos, tá? Tem a Paloma dizendo como te admiro, Lília, minha aluna, minha eterna aluna, né? Excelente diálogo e de grande importância. A Cida, que vai falar da importância de se ressaltar esse verbo esperançar, que vem carregado da necessidade de nos mantermos em constante movimento. Nós precisamos estar o tempo todo sendo professoras em movimento. Essa é uma ideia muitíssimo importante, né? Que a Cida traz a contribuição aí. Nunca deu para ser professora da educação infantil quieta, parada, sem estar, né, nesse movimento. E agora, mais do que nunca, pensar essa proposta pedagógica a partir destas
concepções e dessas proposições que estão colocadas tanto nas diretrizes quanto na BNCC, tem nos colocado em movimento. E tem nos colocado numa necessidade de mudar os movimentos muito rapidamente, de repensar os nossos movimentos muito rapidamente. Bom, a Mônica, nossa querida, falou que delícia ver essas 3 pessoas incríveis aqui nessa live. Então, salve Maírce, Fernanda e Lilian. Bom, ainda temos mais alguns comentários aqui. A Telacim, que vai dizer, eu tenho medo de algumas propostas que empobrecem a aprendizagem das crianças. E eu acho que isso é o nosso a nossa grande deixa aqui para trazer essa discussão dos direitos de aprendizagem, né? Maírce, a Cristiana está dizendo que você é uma profissional que encanta pela sua competência, o seu olhar cuidadoso para a educação infantil, que ela e o filho dela têm muito carinho por você, tá? Da diretoria lá do ensino fundamental do SEDUC, da SEDUC. Bom, deixe-me ver. A Tatiana. Oi? Acho que a gente pode ir comentando, porque estão trazendo alguns pontos importantes, Lilian, e aí a gente vai, na nossa roda aqui. Ô, Fernanda, antes de você falar do direito, eu quero ilustrar com o exemplo da Cristiana, que ela está falando que o filho dela me ama, porque no início da pandemia, ela recebeu o livro didático da escola, para o menino fazer atividades todos os dias, de 3 aninhos, colorir, passar em cima, aquelas coisas que a gente sabe que os meninos não têm significado nem sentido para eles. E aí, às vezes ele chorava, às vezes fazia pirraça, às vezes coloria, às vezes fazia igual os meninos fazem, sabe? Passa o risco lá, acabei, joga para lá. Eu falei com ela, joga esse livro didático fora, pelo amor de Deus, vamos brincar com esse menino? Aí, para começar, eu mandei a caixa do fogão que eu comprei. Falei, nós vamos começar com essa caixa. Minha filha, a partir daí, a vida dela e do menino virou outra. E aí eu acho que tem tudo a ver com os direitos de aprendizagem que você vai falar agora. Tem tudo a ver com os direitos de aprendizagem, tem tudo a ver com as concepções que a gente está aqui defendendo, né, Maírce? A questão do livro didático, gente, é outra luta que todos nós professores, né, todos nós que estamos na educação infantil precisamos abraçar, porque são como é que eu falo? São as ameaças que a gente vem sofrendo, né? Os ataques. Eu acho que nem é ameaça, mas é ataque mesmo, né? Para ser mais sincera. E eu fiquei pensando também naquela professora que eu acho que foi lá eu não sei se foi a aluna da Líria, que falou que tem medo, né? De algumas propostas que... Qual foi o termo que ela usou, Lília? Ela não é minha aluna, não, mas ela falou algo que a gente está muito preocupado mesmo, né? Que nós temos discutido. Ela tem medo, é a Telacim Carvalho de Almeida, e ela está dizendo assim, eu tenho medo de algumas propostas que empobrecem a aprendizagem das crianças. Com certeza. Que bom que você tem medo. Nós também. Medo mesmo dessas propostas, gente. A gente precisa de criar esse sentimento de estranhamento, né? De falar, gente, esse menino não precisa disso, isso está muito bobo, né? Está muito da criança, né? É esse olhar de estranhamento, né? É esse medo que vai criar o movimento docente que a gente precisa nesse momento, que também foi dito aí, né? Um movimento que vai em direção de todas essas concepções que a gente está trazendo para essa discussão aqui hoje, né? Que estão colocadas lá nas diretrizes, que são resgatadas pela BNCC e que a gente vai já começar a pensar nelas para colocar no nosso PPP. Né? Eu acho que é um momento muito importante da gente pensar nessa relação, porque, gente, tudo que a gente estiver propondo, né, e organizando para as famílias e para as crianças nesse momento, né, serão ponte para o nosso retorno. Então, tem que estranhar, tem que falar, gente, é isso mesmo, né? Tem que polemizar no grupo. Eu acho que é o momento da gente criar
né, esse diálogo mesmo do estranhamento, né? Eu vou usar agora até esse termo, o diálogo, né, do estranhamento, para a gente construir propostas que sejam mais, que dialoguem com essas concepções. E aí, só para a gente trazer uma parte que é muito importante, né, dessa discussão sobre currículo, e que, como eu disse, ela começa lá nas diretrizes, a partir desse resgate dos princípios, né, dos 3 princípios, ético, político e estético, que quando os redatores da base pensaram, né, nesse resgate desses princípios, eles pensaram em trazer para a base um princípio que é básico da educação, que é garantir o direito de aprender para todos os meninos e meninas desse país. Isso. Então, gente, isso não é pouca coisa, não. Isso é muito importante e coloca, né, todas as professoras, né, professores, num lugar de muita importância dentro da educação básica. Pensa bem, né? Quando a gente trabalha na garantia desses princípios, a gente consegue vislumbrar 6 direitos de aprendizagem que estão colocados lá na base e que se referem a esses princípios. Olha só, então são 3 princípios, né? Ético, político e estético. Isso tudo está lá no documento, depois vocês podem olhar, viu, gente? E para cada um desse princípio, a gente tem 2 direitos diretamente correspondentes. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no princípio da ética, né, lá na BNCC, tem os 2 direitos, que é o direito de conhecer-se e o direito de conviver. Né? O que isso tem a ver para a gente? Né? Assim, o que isso implica na prática? Implica que muitas vezes, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no direito de conviver. Né? Muitas escolas, elas organizam, né, as crianças, os espaços, de maneira que, ao invés de favorecer a convivência, ela impede a convivência. Uhum. Né? Então, verdade. Não é, gente? Então, assim, é pensar mais amplamente, abrir a mente mesmo para pensar. Não é, as crianças estão convivendo, porque elas estão brincando na hora do recreio. Não é sobre isso que o documento fala. E a gente precisa de aprender a ler esse documento. Isso é uma outra coisa também, né? Não adianta ler uma vez, a gente vai se debruçar sobre esse documento. É a nossa Bíblia agora, gente. Para quem é professor de educação infantil, é a Bíblia, né? Para a gente ir aprofundando nessas concepções. Então, o princípio da ética está ligado a conhecer-se e a conviver. O princípio da estética está ligado a explorar e a brincar. E o princípio político está ligado a se expressar e participar. E também é um outro problema na educação infantil que a gente ainda tem, né? E que acontece, gente, assim... por exemplo, a professora organiza uma roda, né, e que aí, de repente, né, aquelas rodas de final de semana, que cada um vai falando o que fez no final de semana, e que não tem um retorno, né, a criança só fala daqui, lá foi na casa da minha avó, o outro não foi em lugar nenhum, escutou que o outro foi na casa da avó, ele falou, eu também fui na casa da minha avó. E acaba a situação, todo mundo falou, né, não há uma oportunidade de participação legítima, né? Não há um contexto para que a criança se expresse de maneira legítima, seja convocada, né, a se expressar de outras maneiras, que não seja essa maneira só oral, né, porque as crianças se expressam através de múltiplas linguagens. Então, entender sobre esses 3 princípios, né, e sobre os 6 direitos de aprendizagem, é para a gente, nesse momento, gente, básico. É entender que as crianças precisam se conhecer, elas precisam conviver, elas precisam brincar, elas precisam explorar, elas precisam se expressar e elas precisam de participar. São 6 direitos. Esses direitos que estão expressos lá na BNCC, eles são as formas pelas quais as crianças aprendem. Olha que interessante isso, gente. Se a gente já descobriu isso, que a criança aprende brincando, explorando, participando, convivendo e se conhecendo, são as propostas que a gente precisa de oferecer, elas precisam garantir esses direitos de aprendizagem, né?
Então, eu fico pensando, Maísa, você podia compartilhar um pouquinho da sua experiência lá em Contagem? O que você está pensando, né? O que as meninas pensam quando elas estão organizando as propostas? Olha, eu quero só reforçar, Fernanda, isso que você disse, que a pandemia, ela não trouxe nada de novo, né? Aquela instituição que trabalhava só com coisa mimeografada, papel, coisa pronta para menino colorir, ela continuou, se ela não investir no seu estudo, na sua formação, em entender como essa criança aprende, dialogar com as famílias, para que elas também tenham esse entendimento, elas vão continuar mandando folhas e folhas para colorir para um menino que não é julgado competente, porque ele não é capaz nem de fazer a sua própria representação, né? O que a gente tem conversado com os professores é justamente em cima dos direitos que estão colocados. Olha, quando vocês forem elaborar uma proposta de atividade para ser realizada com as crianças em casa, vocês têm que fazer essa pergunta a vocês mesmos. Essa atividade, ela está propiciando que essa criança se conheça? Ela está propiciando a participação ativa dela? Ou ela está sendo um mero espectador? Em que medida ela está oportunizando brincar, a convivência? Então, é isso que a gente tem colocado. E mais ainda, não é uma camisa de força, isso não tem que virar, gente, atividade para a mãe ficar doida em casa. Ó, está na hora de fazer atividade com meu filho. A gente está fazendo isso com leveza. Ô, mãe, olha, é importante você reservar um pouquinho de tempo durante o dia para você dar uma atenção para o seu filho, mas essa semana tem essa dica. E aí a gente dá a dica, mas essa dica de atividade, ela tem como referência esses 6 direitos. E eu queria, Fernanda, que você falasse um pouco sobre isso, porque outro dia você falou lindamente, é sobre o professor que vai pensar a atividade, vai lá na BNCC e fala assim, pega o código e nem escreve qualquer atividade, põe lá o código e fala, ó, estou trabalhando esse código. Né? A gente tem falado muito, isso não interessa. Primeiro, a família, ela não quer saber pedagogias. A gente tem que mandar para a família uma atividade bacana, que com certeza vai propiciar esse desenvolvimento e aprendizagem da criança, mas eu não preciso de ficar lá ilustrando com códigos e as habilidades que estão sendo construídas, isso é coisa nossa. Nós é que temos que nos orientar. A família, ela não quer saber disso, né? Ela é simples. Vamos fazer uma cabana essa semana com seu filho? Pega um pano velho, um lençol, um forro de mesa, escolhe um lugar para fazer a cabana, pergunte para o seu filho onde que ele quer que seja a cabana, quem que ele quer que esteja junto com ele na cabana. É nesse processo de diálogo e construção que a gente faz na escola. Quando o professor ele tem a concepção de educação infantil e ele entende que a criança é o foco, aí a criança vai dando a ele elementos para a construção desse caminho, para esse percurso que vai ser significativo e vai trazer tantas experiências e tantos conhecimentos para essa criança. Então, eu queria que você falasse oh, meu Deus, desses códigos. Esses números, né? Então, assim, olha, é isso mesmo, né? É entender que, né, todas essas concepções que estão lá nas diretrizes, não é nada novo, gente, né? Não está sendo construído nada novo agora. A gente está realmente colocando em prática aquilo que já foi dito e que a gente vem lutando por isso já há algum tempo, né? A gente tem o discurso já articulado, né? A gente possui uma fala muito articulada, mas a prática ainda não está acompanhando esse discurso. Então, é um momento da gente ir afinando, né, essa relação aí. E como a gente vem conversando sobre essas concepções e a gente vê um processo de ruptura, né, quando a gente pensa na criança, na centralidade das ações, a gente rompe
com uma concepção de um professor centralizador, né? Quando a gente traz uma proposta de um currículo que tem um arranjo, né, por campos de experiências, a gente rompe com a ideia de disciplinas isoladas no currículo. Então, o que a gente... E quando a gente vê um currículo que está todo organizadinho por direitos de aprendizagem, depois vem os campos de experiência, e depois vem os tipos de aprendizagem, qual é, né, a lógica do professor? É pensar imediatamente nos objetivos. Porque foi assim que a gente aprendeu. A nossa lógica, né, escolarizada, né, importada lá do ensino fundamental. Só que na educação infantil não funciona dessa maneira, né? Então, essa parte dos objetivos, gente, por tantas pessoas importantes que eu já ouvi falando disso, sabe? Maria Carmen Barbosa, a professora Silvia Helena, o próprio Paulo Fock, todos, né, todas as pessoas que estão ali estudando, né, sobre a BNCC e que participaram da construção dessa proposta por campo de experiências, eles falam, gente, os objetivos, eles são consequências, né, eles são a última parte, então é a parte que a gente não precisa ver, né, é a parte que a gente precisa de romper, porque antes, como que a gente fazia, o professor fazia o planejamento? Ele ia lá nos objetivos, então ele olhava o númerozinho lá, ia lá nos objetivos, falava, eu tenho que atingir esse objetivo hoje. E aí ele pensava numa atividade para atingir esse objetivo, né? Isso. Com todas essas concepções que a gente entende, né, que colocam a criança como agente do seu saber, da sua experiência, a gente entende que isso não faz sentido, né? Que quando a gente pensa numa proposta que vai trabalhar primeiro na garantia dos 6 direitos de aprendizagem, né, e que ela vai experienciar ali diversos campos de experiência, com certeza ela vai atingir os objetivos. A gente não precisa forçar uma situação para isso, mas é uma coisa importante que a gente precisa de pensar, né? Então não é escolarizar a educação infantil. Não, não é. Então deixa solto. Não pode. Então, assim, Fernanda, é uma prática... Não, pode concluir, depois eu falo. Então tá. É uma prática, gente, que tem uma intencionalidade pedagógica pensada, estudada, pesquisada pelo professor. Então, olha, se mudou a concepção de criança, de educação infantil, de currículo, de avaliação, de prática pedagógica, o professor também ele tem um novo papel, né? Por isso que a gente está em movimento, porque a gente não está dando conta de acompanhar a criança do jeito que a gente tinha uma ideia que funcionava, porque não funciona, né? Então, a gente precisa se tornar um parceiro de aprendizagem dessa criança, um parceiro de escuta dessa família nesse momento, né? O que essa família está precisando nesse momento, né? Como que eu posso chegar a essa família garantindo esses direitos de aprendizagem, né? E respeitando, acolhendo, cuidando dela nesse momento, né? Então, eu acho que o principal desafio nosso, gente, nesse momento, né, e daqui para frente, porque esse ano seria um ano de formação de professores e reformulação de PPP do Brasil inteiro, se não fosse a pandemia, né? Então, assim, a gente precisa, isso gerou esse professor em movimento, né, que a gente está tendo acesso a um conteúdo que a gente não tinha antes, né? Então a gente tem a oportunidade de ouvir muita gente boa, né? De participar de debates muito interessantes, tem muito material disponível e a gente precisa de aproveitar esse tempo, né? E essas pessoas que estão dizendo aí de tantas coisas importantes sobre o currículo para a gente se apropriar disso e questionar o que a gente está fazendo, né? Se o seu coordenador está te propondo algo que você fala, opa, isso não tem a ver com a proposta que eu estou vendo no currículo. Vamos conversar, né? Eu acho que é abrir o diálogo e pensar, olha, essa proposta não tem a ver com... Né? Quem vai fazer isso é o pai, não é a criança. Né? Se for isso, se for o pai que for fazer o negócio, esquece que vai dar errado. Né? Não tá legal.
Você está dando trabalho para o pai no momento desse, É, né? Não é nem justo, Criando né? uma indisposição, não é? claro. E Não aí é criando mais uma indisposição em relação à escola. Aí é nesse Claro. ponto que eu queria chegar, sabe, Fernanda? Que eu gosto, às vezes, de criar algumas ideias para poder conseguir vislumbrar, né, realmente a essência dessa pedagogia da infância que nós estamos discutindo. Então, eu fico pensando que aqueles contextos de aprendizagem, onde nós vamos organizar os materiais, os espaços, os tempos, para que as crianças possam ali vivenciar experiências diversificadas, aprofundadas, complexas, eu costumo dizer que a criação desse contexto, ou o planejamento desse contexto, pela professora, ela vem primeiro dessa observação. Né? Uhum. Não dá para de noite eu deitar e falar assim, bom, amanhã acho que eu vou catar uns gravetos lá assim, ou eu vou pedir para o pai, né, no momento atual, vou pedir para o pai catar umas folhas lá no meio da rua e está tudo resolvido e eu tô, né? Não é assim. Ele precisa ele precisa surgir desta observação, dessa escuta. E é possível observar e escutar as crianças nos retornos que elas nos dão daquilo que a instituição e as professoras estão propondo para elas. Uhum. Né? Então, eu vejo esse contexto como um grande cenário de um teatro, certo? Não vai ter ali uma casa que não tem nada a ver com a história, né? Você não vai contar uma história do mar e vai colocar uma montanha cheia de neve. Então, a organização desse contexto passa por esses elementos. E esse cenário, todos esses elementos que estão presentes ali nesse cenário dos contextos, eles são aqueles elementos que vão permitir que os 6 direitos de aprendizagem estejam presentes e sejam realmente, que possam realmente ser vivenciados pelas crianças, né, e garantir a estas crianças brincar, comunicar, expressar, inventar e uma série de outras coisas. Né? Então, quando nós falamos dos direitos de aprendizagem, eu fico pensando exatamente nisso. A organização desse nosso planejamento, se não escutar o que os direitos de aprendizagem têm para nos dizer, a partir das observações que nós fizemos, dos retornos que nós tivemos, da escuta que a gente tem aguçado nesse momento, tanto para as crianças quanto para as famílias, vai ser uma proposta completamente deslocada do interesse e da necessidade e da possibilidade da garantia de uma vivência rica, no sentido de que essas crianças que vão produzir a partir do que está colocado ali, mas do que foi colocado porque nós tivemos atenção para elas. E aí eu queria entrar, Fernanda, um pouquinho naquela conversa que nós tivemos sobre educação infantil, não é, né? A instituição de educação infantil Sim. não é escola. Se não é escola, não tem aula, né? Se não tem aula, não tem aluno. Então, eu vou trazer aqui uma das falas, né, de uma das nossas colegas, para a gente partir um pouquinho para pensar isso. Então, o que é a educação infantil? Né? Então, a colega, a Raquel vai dizer assim, as aulas online estão sendo um grande desafio para muitos,
pois muitas famílias não estão se adequando ao sistema, outras não encontram tempo suficiente para o desafio da atualidade. Então, aí eu problematizo em cima disso que ela disse, né? Se nem na instituição de educação infantil a nossa proposta é ter aula para as crianças da educação infantil, será que a proposta de aulas online, nesse momento, vai alcançar essa família e principalmente essas crianças? Então, estou jogando a bola. Nós temos certeza que sim, né? Tem várias perguntas no chat, né? Questionando como é que chega até as crianças menores de 2, 3 anos. Nós temos um mês que atendem 1, 2 e 3 e está um sucesso geral. É um recado que a professora manda no WhatsApp, utiliza o Face, carta, gente. Outro dia, uma instituição me mandou uma gravação da mãe quando a carta da professora chegou na casa da criança. A carta está voltando, carta social, é baratinha. E as crianças, gente, quando recebem a carta da professora, aquilo foi como se fosse a boneca mais bonita, era uma menina, e a mãe foi rasgar o envelope, ela, não rasga meu envelope, que vai rasgar onde a professora escreveu. Então, nós estamos encontrando muitas alternativas. E que atividade que nós vamos oferecer para as crianças pequenas? Gente, é mexer com terra, é mexer com água, é fazer bolinha de sabão. Ontem, por exemplo, no blog, nós falamos, leva o menino do lado de fora, vão observar o céu, olha a lua, tem nuvem, não tem. E isso gente, não é aula, criança, né? Gente, a criança da educação infantil, ela está conhecendo esse mundo. Nós estamos apresentando esse mundo para ela e a gente tem que apresentar com encantamento. Olha que coisa bacana, vamos conhecer, vamos experimentar. Então, aquilo que a gente faz na escola é aquilo que ele vai fazer em casa, é experimentar, é viver essas experiências diferentes. É isso que a gente tem proposto. Mas não pode ser uma coisa massacrante, todo dia um para casa. Não, são experiências significativas, gostosas, prazerosas de se fazer junto. Porque a educação infantil, gente, qual que é o princípio? É a interação, é o cuidar educando e o educar cuidando. É isso, é na hora do banho, mãe, vamos dar esse banho, vamos falar com o menino, vamos lavar a mão agora. Esse banho de hoje vai ser diferente. Não é nada diferente do que a gente faz na escola, se a gente tem essa concepção e se a gente dá esse lugar de protagonista para a criança. Mas a gente tem que dialogar com essa família. Teve uma pessoa que falou, mas as mães estão pressionando. Eu lembro, outro dia da live do Paulo, que ele falou assim, eu fui ao médico e falei, eu estou com dor nos rins, e coloquei a mão nas cadeiras. Aí o médico falou, para começar, isso não é o rim. Então, eu vou te examinar, nós vamos fazer o exame, cada um com seu saber. A mãe não é professora, ela não tem obrigação de saber. Por isso que a nossa linguagem tem que ser fluida, tem que ser acessível. E aí as famílias vão vivendo essas experiências juntos, degustando o dia a dia, fazendo dessa pandemia um jeito gostoso de estar na pandemia, enfrentando esse desafio. Até porque, Maria, eu acho que a gente não vai conseguir nunca, né, levar a escola para casa. Nunca. A escola é um contexto e a casa é outro. Então, né, a mediação do professor é uma, a mediação dos pais é outra. Então, o desafio já começa aí, né? E aí, Lília, só para voltar naquele ponto que você colocou e que tem a ver com isso que a Maís falou, que eu acho que é muito importante da gente pensar, é que a proposta de um currículo para a educação infantil, gente, ela vem exatamente para escancarar, né, para os outros segmentos da educação básica, a nossa especificidade, tá? Então, o que é isso? A educação infantil tem especificidade, a gente escuta falar muito disso, né? Mas o que significa isso? Significa
que os professores da educação infantil não são professores que dão aula. Olha que doido isso, gente. Está lá nas concepções. A gente é professor e a gente não dá aula, né? Como que é isso, então? Né? A gente não dá aula naquele sentido literal, até do sentido assim, né? Do sentido literal mesmo da palavra. Né? O ser docente é o ser que ensina. Né? Na educação infantil, se a gente entende a criança como sujeito agente, a gente tem que estar do lado dela, né? Promovendo ações educativas. Né? A gente não tem aula. Se a gente não tem aula, o que a gente tem, então? A gente tem contextos de aprendizagem. Né? Nossa sala, os lugares que a gente ocupa, né? O parquinho, o refeitório, o banheiro, todos esses são contextos de aprendizagem que a gente precisa de planejar, de pensar e organizar quando a gente está na instituição de educação infantil, que é diferente de estar na sala de aula dando uma aula lá no quadro, ou aqui no computador dando uma aula aqui para a criança. Não funciona dessa maneira. Né? Então, assim, as nossas crianças, elas não são alunos, não são, elas são meninos, meninas, são bebês, né? E é assim que a gente tem que entender dessas concepções para a gente conseguir trabalhar na perspectiva da garantia dos direitos de aprendizagem, para a gente conseguir organizar contextos de aprendizagem em que os campos de experiências dialoguem de maneira complementar. Né? Isso a gente precisa entender também, porque eu acompanhei algumas propostas em que a escola enviou assim: hoje é dia de enviar corpo, gesto e movimento. Hoje é dia de trabalhar o eu, outro, nós. Né? Não é dessa maneira que a gente precisa de olhar para os campos. A gente precisa de olhar para os campos de maneira intercomplementar. E isso que a Maísa está trazendo, né, da gente pensar a casa como um espaço de aprendizagem, eu acho que já traz para a gente uma certa segurança, né? Porque a gente não está na escola, né? E por isso a gente precisa de um olhar sensível, de uma escuta sensível para o que essa família está vivendo, para o que essa criança está vivendo, para a gente fazer a proposta. A proposta não vem da nossa cabeça, não, né? Vem da leitura que a gente faz desse contexto que estão inseridos os nossos bebês e as nossas crianças. Só para ilustrar um caso, gente, eu contei já para as meninas, e é uma coisa que está me mobilizando muito. Eu acompanhei uma creche em que a professora relatou que o menino falou assim com ela, numa interação que eles tiveram, né? Falou assim: tá nascendo uma batata lá na minha geladeira, né? E aí aquilo se transformou, né, numa proposta de cultivo de alimentos na água, né? Uma experiência, um projeto de pesquisa que essas crianças todas de 4 anos estão vivendo junto com a professora em casa, né? Que não precisa de gastar xerox, de mandar a mãe lá na escola buscar nada, né? A gente vai criando propostas que tenham continuidade, que é uma outra palavra também importante, né? Que a gente possa retomar a cada encontro e que façam sentido para as crianças. Né? Será que aquilo que a gente... Eu acho que agora chegou o momento das perguntas, né? Será que aquilo que a gente está propondo está fazendo sentido? Né? A gente precisa de pensar nisso. E só para terminar agora mesmo, sobre a Maís também falou, né, do banho em casa, né? Voltando lá na conversa sobre as concepções que estão nas diretrizes e foram resgatadas e que também estão presentes na BNCC, quais são as práticas que a gente tem na educação infantil que garantem a nossa diferença, a nossa especificidade? São as práticas de cuidar e educar, indissociáveis. Então, na educação infantil, tomar banho é momento de aprendizagem, fazer xixi é momento de aprendizagem, dormir é momento de aprendizagem, né? Pesquisar o bicho que está comendo a couve é momento de aprendizagem, né? Pegar um papel ou desenhar com graveto no chão é um momento de aprendizagem. Então, eu acho que uma das proposições desse encontro também, né, é a gente fazer um convite, né, à escuta
de todos os professores, né, para as famílias, para as crianças que estão com vocês, né? Antes de fazer uma proposta, né, tentem ler esse contexto, né? Deixa as crianças falarem, né? Vamos pensar lá nos direitos, e aí, a partir daí, pega as pistas, né, para você ir construindo o seu repertório aí, com propostas que tenham continuidade e que façam sentido para as crianças. Eu acho que esse é o convite, né, gente? E a mediação também, né, Fernanda? Porque, como a gente está criando, a gente está acertando, está errando, viu que o trem não dá certo, vai fazer. Desse jeito. Aí, outro dia, uma professora mandou uma proposta que ela estava fazendo para a turminha de 1 aninho, de uma música que ela não conhecia, a criança não conhecia, né? Aí nós fizemos a seguinte reflexão: olha, mas qual música que você cantava na sua sala com ela? Não será que será mais bacana, né, você relembrar com ela? E eu quero contar uma da galinha que colocou ovos na pandemia e chocou os pintinhos. Não gerou, chocou os pintinhos. Aí minha filha, a diretora, mandou pelo WhatsApp a imagem dos pintinhos, e aí minha filha começou o concurso do nome dos pintinhos, ou seja, a UMEI ficou em alvoroço com aquela situação, porque eles já conhecem a galinha, são doidos com as galinhas que tem lá na UMEI, fica solta, e aí foram fazer, então, a votação do nome dos pintinhos. Ou seja, gente, a gente tem como fazer essa leitura de contexto e também a gente identificar aquilo que era mais caro para a criança na instituição. A gente sabe o que elas mais gostavam, a música, a brincadeira, o momento. É isso, quando a gente fala de resgatar vínculo, ela sentir que ela é amada, que ela é querida, que a instituição vai estar lá, que ela não acabou, que para ela, ó, saiu do campo de visão, para a criança é o quê? Não existe mais. Ela não está construindo a permanência do objeto. Muitas crianças vão entender o quê? Acabou a escola, acabou minha professora, de um momento para outro. E aí, quando a gente constrói esses vínculos, a gente organiza uma forma de relacionar com ela e com essa família, ela entende, nossa, nem tudo está perdido. A gente vai voltar a se encontrar. Que é essa mensagem que as professoras estão mandando. Olha, gente, está difícil, mas nós estamos aqui. Vamos brincar disso? Vamos construir esse brinquedo com a família? Vamos brincar com o irmão, com quem estiver aí na sua casa, com esse brinquedo? Mas olha, daqui a pouco isso tudo vai acabar e a gente vai estar junto de novo. A nossa escola vai estar de abraços abertos para receber vocês. Gente, isso acalma o coração. Você sentir que você é amado, que você é querido, que você tem um lugar, não tem preço. E é esse, né? Se eu falo sempre nas minhas formações, o objetivo principal, primordial, o mais importante da atividade para a educação infantil nesse momento é a gente dar continuidade aos vínculos com a criança e com a família. Se a gente conseguir isso, nós ganhamos na loteria. Isso. Gente... Isso se a gente tiver essa escuta, né, Maírce? Com certeza. Ô, Lília, deixa eu só terminar o caso lá da batata doce, que eu esqueci de contar. Que pode terminar. Só vou dar a dica aí para quem está com turma de 4 e 5 anos, hein, gente? Depois que esse menino falou isso, todo mundo foi na sua geladeira, né, pegar um legume lá, ver se estava nascendo uma batata lá também. E aí a professora propôs, né, a experiência, e eles tinham um caderno na creche que eles puderam buscar esse caderno, e esse caderno, ele virou o caderno de registros da experiência. Então, as crianças estão desenhando, né, quando elas percebem alguma mudança no legume, alguma mudança na água, elas desenham e elas estão acompanhando esse processo de registro para poder relatar depois, quando encontra, né, ou com o grupo online, ou no áudio do WhatsApp, que também eles estão utilizando. E o negócio está tão contagiante que até eu estou cultivando lá em casa, estou fazendo a minha experiência, né? E é isso, eu acho que a gente tem... É assim que a gente vira parceiro de aprendizagem das crianças, né? É quando a gente entra
né, no processo junto com eles ali. E acaba que a família também, gente, não tem como não se envolver, né? Você acaba envolvendo todo mundo, né? Então, era só para deixar essa dica, tá? Do caderno de registro, que vocês podem usar o caderno que tem em casa. E quem não tem um projeto, algo acontecendo, pode pensar também em utilizar esses materiais como um caderno de memórias dos fatos interessantes que estão acontecendo durante a pandemia, se caiu o seu dente, se nasceu o pintinho lá, né, Maia, a galinha, né? A gente precisa de ajudar as crianças a organizarem esse tempo, né? E se a gente tem material na escola e pode disponibilizar para as famílias, eu acho que a gente precisa de aproveitar, né? Era isso. Gente, nós temos 10 minutos dentro do nosso tempo aqui, então eu quero agradecer as várias contribuições que foram colocadas aqui no chat. Não vai dar tempo de fazer a leitura de todas, mas eu fiz uma separação por temáticas aqui, para que a gente possa dialogar e fechar, né, esse nosso encontro, essa roda, agradecer as pessoas que estão aqui dizendo que estão se sentindo mesmo numa roda de conversa, que elas foram contempladas nesse sentido, que bom, a gente fica feliz de perceber que deu certo, né, o formato que a gente propôs, e aí tem 3 grandes temas, e que vão servir também para a gente fazer aquele nosso encerramento dentro da temática que nós tínhamos proposto também, tá? A maior parte das considerações aqui vem nessa relação da instituição com a família, né? Tanto estas famílias que têm percebido esta identidade da educação infantil, que têm sido parceiras, que têm acolhido as propostas que têm chegado, que têm compreendido que essa pedagogia do cotidiano é uma pedagogia importante para as crianças da educação infantil, então que as suas aprendizagens, o seu desenvolvimento vai se dar muito pelas descobertas que estão no cotidiano, naquilo que os adultos não conseguem mais se deslumbrar. Né? Nós, como donas de casa, às vezes íamos pegar a batata brotando lá e falar, mas não é possível, essa batata já está brotando, não sei o que, né? E a criança não. Ela é capaz de se deslumbrar com aquilo que o cotidiano traz. Então, a pedagogia da infância é a pedagogia do cotidiano. E essa pedagogia do cotidiano é o que muitas famílias estão compreendendo. E talvez este seja um momento muito propício para que nós consigamos, então, fortalecer a identidade da educação infantil na sociedade como um todo. Né? Essa é uma das questões. Em relação à família, também tem aquela cobrança, né? Da alfabetização, a cobrança de determinadas atividades, o questionamento de que a professora está mandando, que a instituição está mandando, não é escola, né? Que aquilo ali a família mesmo fazia, e, né, então, uma das nossas colegas colocou que estas cobranças, elas acabam nos levando, algumas vezes, a algumas ações perigosas, porque nós começamos a pensar, então, naquilo que a família quer e não naquilo que nós queremos propor para as crianças, né? Então, esses 2 aspectos aí da relação família e escola foi bem abordado aqui pelas nossas colegas. E uma delas até problematizou isso, que é muito difícil para determinadas famílias entenderem isso, entenderem esta identidade da educação infantil, entenderem que a educação infantil não é ensino fundamental, que a educação infantil funciona numa lógica que não é uma lógica de escola, que não é uma lógica
disciplinar, né? Uma vez que nós também temos alguns colegas com dificuldade de entender isso. Então, uma das nossas colegas aqui problematizou isso, né? A necessidade da compreensão e do aprofundamento daquilo que é a especificidade da educação infantil também vai passar por alguns colegas, né, algumas colegas e colegas professores da educação infantil. E aí eu volto aí, eu não sei se foi Maís que disse ou Fernanda, como esse é um momento importante de formação que nós poderíamos estar intensificando as nossas discussões, os nossos diálogos, e ir ganhando, né, esse corpus aí identitário para a educação infantil. Bom, depois, em relação ao BNCC, projeto político-pedagógico, propostas para as crianças, né? Tem várias questões aqui dizendo que a gente precisa lembrar de como que o processo final da BNCC aconteceu, né, como que ele saiu um pouco do rumo, como que ele se desvirtuou um pouco, mas, em contrapartida também, sabendo que, bem ou mal, o segmento da educação infantil foi aquele que conseguiu mais conservar todas as discussões que vinham acontecendo, né? Não foi exatamente da maneira como estava proposto, mas ele, em termos de outros segmentos, teve uma perda menor, significativa, mas menor, né? Mas que também não nos serve de consolo, né? Nós não estamos falando melhor assim do que de outra forma, né? E também pensando nessa articulação entre currículo da educação infantil, elaboração do projeto pedagógico da escola, organização dos planejamentos e pensar a avaliação na educação infantil. Então, tem muita coisa para ser pensada quando nós falamos aí dessa relação. E, por fim, algumas pessoas trouxeram esta identidade, essa característica da educação infantil, da possibilidade do educuidar, né, dessa não desvinculação, né, dessa indissociabilidade entre cuidar e educar as crianças da educação infantil, né? Tem outros autores que vão projetar isso para os outros segmentos, e no meu ponto de vista está corretíssimo, mas nós sabemos que esse é um norteador, é um princípio da educação infantil muito forte, tá? Uhum. E nesse educuidar aí, nós vamos ter duas possibilidades que foram trazidas pelas colegas. A possibilidade de ultrapassar os muros da escola, que a gente queria conversar um pouco sobre isso, né? E também a perspectiva de educuidar, mas com um olhar bem afetuoso, bem cuidadoso, bem minucioso sobre as professoras da educação infantil nesse momento. Isso, e eu acho que a gente poderia, então, fechar, né, nesses dois pontos aí, do educuidar, que pensa também nas professoras da educação infantil, e do educuidar, que pensa também que a instituição de educação infantil não termina, não se limita aos muros que, né, demarcam a instituição, e como que a gente tem dialogado, então, aí com a necessidade da comunidade, das cidades e de outras, né, de outros setores da sociedade dialogarem sobre as crianças e sobre o retorno das crianças
para as experiências da educação infantil. Então, meninas, vamos pensar um pouquinho nisso aí para a gente fechar. Quer começar, Maís, com o EduCuidar? Olha, a gente fica até sensibilizada, né, com esse nosso papel. Eu também tenho esse entendimento que cuidar e educar é para a vida toda, todos os segmentos, até no ensino superior, mas na educação infantil ele é diferenciado, né? Porque eu vou educar ou deseducar essa criança a partir da relação que eu tenho com ela, do olhar que eu tenho, do meu jeito de falar, do meu jeito de entender o seu cocô, o seu xixi, do meu jeito de dizer para ela que a gente precisa lavar a mão, que a gente tem um vírus agora que está perigoso. Mas eu tenho sempre refletido na necessidade, nesse momento, a gente cuidar também desse professor da educação infantil, que está precisando desse colo, né? Então, na minha formação de gestores do mês passado, eu falei, vamos, da mesma forma que a gente está fazendo esse exercício de não perder os vínculos com as crianças, vamos fazer esse exercício também com os nossos profissionais, saber como eles estão, eles têm uma vida, eles têm uma casa, eles têm filhos, eles têm um emprego, eles também estão com medo, eles também estão meio perdidos. Vamos também, né, resgatar esses vínculos e formar essa rede, tecer essa rede de relações também com os professores, para a gente cuidar deles. Por quê? Quem cuida precisa de cuidado, eles têm que estar bem no retorno. Isso aí a gente tem que pensar muito, né? Vamos cuidar desses profissionais para que no retorno todos estejam aí com aquela força, com aquela animação que é inerente aí ao professor da educação infantil. Não cabe o professor da educação infantil sisudo, mal-humorado, parecendo uma tábua de tão enrijecido. O professor da educação infantil, ele é leve, né? Ele tem que ter essa sensibilidade da escuta, de acompanhar os meninos nas suas pesquisas, nas suas descobertas. E se a gente estiver fazendo isso com a nossa criança, com certeza, esse cuidar e educar, ele vai estar entrelaçado de forma que ele nunca se afasta. Como dizia Rita Coelho, é educar cuidando e cuidar educando. Nem existe o E, porque o E afasta, e eles não se afastam nunca. Então eu vou pegar o seu gancho aí, Maís, para falar um pouquinho sobre essa questão da BNCC, né, das divergências aí da escrita do documento, Lília, que eu acho que eu fui colaboradora, né, eu sou colaboradora da BNCC de Minas, que é o currículo referência de Minas Gerais. Então, durante muito tempo eu acompanhei as discussões nacionais, né, e agora acompanho as discussões do Estado. E realmente, gente, a gente teve uma grande mudança aí até a finalização, né, até a segunda versão a gente manteve os redatores, depois a gente teve a entrada, né, de um outro grupo aí, mas as principais concepções se mantiveram. E como disse a Rita Coelho numa outra live aí que eu participei dela, e a gente vai sempre aprendendo com as companheiras, né, gente? A gente precisa de olhar para todas essas propostas, né, e para a nossa legislação como um instrumento de luta, né? Então, a BNCC, ela é um documento, a gente precisa olhar para ela como um documento de defesa das concepções de infância que a gente acredita, né? Então, todas aquelas concepções que a gente discutiu hoje, né? Então, é dessa maneira, né, que a gente precisa encarar toda esses documentos aí, e eu acho que entendendo que a gente não pode retroceder, né, que a gente não pode perder nenhuma das conquistas que a gente já teve até agora, porque a educação infantil é um campo de lutas, né, um campo relativo. Sempre foi, né? Sempre foi, né, e eu acho que é isso, né, a gente precisa, como professores, também colocar a nossa voz aí, em todas essas situações que estão sendo discutidas em relação
as infâncias que a gente tem visto aí, né, a violação de direitos das infâncias, e eu acho que buscar espaços como os coletivos, como os fóruns, né, faz parte do compromisso social, né, do compromisso profissional que a gente tem com a educação, especialmente com a educação infantil. Então, eu acho que é construir um novo olhar, né, para esses documentos e para a nossa legislação mesmo. E, para terminar, eu acho que a gente não pode deixar de pensar, né, que, e a gente veio discutindo isso, eu acho que ao longo, né, dessa tarde, nessa relação da comunidade, né, com as famílias e com as crianças. Da mesma maneira que tem sido um aprendizado para todos os professores, né, construir esse olhar para o currículo, esse olhar para a criança, esse olhar para os direitos de aprendizagem, né, isso tem sido um desafio para a gente. Imagina, né, para os pais, para as famílias, né, para a sociedade que tem uma outra concepção. Então, é também nosso papel social, nossa missão até, viu, gente? Eu acho que a nossa verdade. Missão, né, é divulgar, né, o que é a educação infantil, que lugar é esse que a gente ocupa, né? O Sandro fala muito disso também, né? Que lugar é esse que a gente ocupa, gente? O que é o brincar na educação infantil? O que é o cuidar? Para que a gente vá derrubando barreiras e que realmente a gente assuma a nossa especificidade. Quanto mais um professor se apropria dos seus saberes, do seu conhecimento, mais forte ele fica na defesa dessas concepções. Então, eu acho que é isso aí, né? A luta continua. A luta continua. Gente. A luta continua. É isso. E a gente não pode esmorecer, né? Eu quero muito agradecer minhas amigas, né? A Maísa, a Fernanda. Foi uma tarde como as outras, né? Que a gente passou junto, conversando aqui para tentar achar esse formato, e como é bom, cada vez que a gente se encontra, pensar em perspectivas diferentes para esse diálogo. Então, muitíssimo obrigada. Eu quero deixar para vocês também aqui o agradecimento das pessoas que acompanharam, das colegas professoras da educação infantil, dizendo, né, que foi bastante proveitoso e que elas se sentiram muito acolhidas com essa proposta do diálogo, tá? E aí, só a minha palavra... Sim? Para casa, filha, das cursistas. Calma, para falar. O para casa. Tem o para casa, eu vou falar sobre o para casa. Mas eu queria dizer assim, quando eu vi aqui uma colega trazendo essa necessidade de ultrapassar os muros da instituição de educação infantil, eu fiquei me lembrando da experiência que eu tive no município de Ibirité, de participar lá da construção, né, do marco legal da primeira infância. Colaborei um pouco, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas as nossas tarefas são tantas que às vezes não dá para fazer tudo que a gente quer. E aí pensar isso, né? Pensar que essa volta da educação infantil, esse aprendizado que nós estamos tendo, de que as crianças não precisam de folhinhas xerocadas, com desenhos prontos para serem coloridos, das cores que nós, adultos, achamos que deve ser, né? As crianças precisam de espaços onde elas possam fazer as descobertas mais importantes, que são as descobertas de si mesmo e a descoberta do outro. Hoje eu propunha para minha turma no curso de pedagogia isso, gente, estou com tanta saudade, vamos usar aquele... a Fernanda conhece Ibirité, né, Fernanda? Vamos usar lá aquele área verde grandona lá, levar uma colchinha e fazer uma aula, 1,5 metro de distância cada uma, de tão grande que é a saudade. Mas é porque esse fora que nos ensina muito mais, né? Então, eu queria deixar aí essa palavra. E agora, lembrar as cursistas que nós temos uma proposta de atividade,
né, como todas as lives até agora tiveram. Nós indicamos a leitura de um texto sobre a pedagogias da infância. Esse texto, né, já está aí divulgado para vocês e também para aquelas pessoas que não são cursistas, para que elas possam, né, se tiverem o interesse, fazer a leitura também. E a nossa proposta é um texto reflexivo, não é responder uma pergunta, né, não é um estudo dirigido de ir lá no texto e achar a resposta. A nossa proposta é que vocês possam refletir a partir de tudo isso que foi dialogado aqui, né, a partir da perspectiva de uma pedagogia da infância, de uma pedagogia para as crianças, né, da educação infantil, e considerando aí os eixos que estão propostos pelas diretrizes curriculares e também pela BNCC, que são as interações e a brincadeira, considerando o educar e o cuidar, e considerando esta pedagogia da infância, né? Então, um texto reflexivo para pensar o quê? Diante da nossa conversa, o que é que vocês fariam a partir de hoje como proposta de experiências para serem vividas pelas crianças e as suas famílias nesse momento, né, de encontros à distância? Então, é isso que a gente quer propor para vocês. É uma escrita reflexiva, onde você se coloca, onde vocês dialogam com tudo o que foi discutido até agora, dialoga com essa nossa roda de conversa, e se coloca no lugar dessa professora em movimento. Proposta nossa. Uma outra lembrança muito importante aqui, antes de nós definitivamente nos despedirmos, lembrar que o MIEB ele elaborou uma carta aberta em defesa do Fundeb, e essa carta aberta vai ser enviada para o Senado, tá? É muito importante, como a Fernanda disse, o movimento de luta, a importância da nossa participação nesses movimentos, nesses coletivos que estão buscando a garantia do direito da educação no Brasil. Tá? Então, quem estiver de acordo, quem tiver o interesse, a gente está pedindo para responder o formulário online que está disponibilizado no link e que foi colocado também aí no chat, não é isso? Sim. Sim? Bom, não entendi. Acho que as meninas estão colocando aí. Sim, então, olha, o texto, né, que alguém está me lembrando aqui, ele tem como título a Pedagogia da Educação Infantil construída no cotidiano. Ideias, construções, tensões, desafios e possibilidades. Muita coisa para pensar. E como fala o Paulo Freire, o pensar crítico reflexivo é muito mais do que pensar, né? E é isso que a gente quer, uma escrita crítica e reflexiva, tá? Então, pessoal, mais uma vez obrigado, Maírce, Fernanda, todas as colegas que estão aqui nos apoiando dos fóruns de educação infantil, estender esse convite para a participação do fórum. Nós hoje temos fóruns que abrangem aí Minas Gerais praticamente toda, e com essa questão dos encontros virtuais é possível participar, né, das reuniões dos fóruns. Agradecer muito a participação de vocês, o carinho que nós tivemos, né, que nós recebemos aqui, e dizer da nossa alegria de ter podido dialogar mais um pouco e aprender mais um pouco sobre a educação infantil, tá certo? Uma boa tarde a todos, muitíssimo obrigado pela participação, e nós ainda temos
mais encontros pela frente. Tem que acompanhar aí, né, a nossa programação, porque ainda faltam 2 encontros para encerrarmos esse ciclo aí dos encontros ampliados do FEMEI. Um forte abraço a todas, a todos, e muito obrigado pela companhia. Tchau. Quero deixar um beijão para o pessoal de Belo Horizonte, que está aqui mandando milhões de recados, e para o pessoal de Contagem, cujas experiências eu trouxe de lá, né? E quem quiser visitar o blog Estuda Contagem, todas as propostas para a educação infantil estão lá disponíveis. Eu também deixo um abraço e um beijo para todo mundo, gente. Vamos junto. Bom, encerramos mais uma tarde deliciosa, encantadora, acolhedora, com as 3 que nos brindaram com essas falas, com essas discussões. Foi muito interessante perceber os comentários no chat, como que as professoras e os professores estavam, assim, se sentindo muito acolhidas e acolhidos com as falas de vocês, e eu vejo que é um processo, e nós fomos muito felizes, eu considero, na construção dos temas desse curso, desses encontros, porque anteriormente nós fomos trazendo elementos que deram sustentação teórica para essa discussão de hoje, né? Então, discutir sobre os princípios éticos, políticos, estéticos, discutir sobre os princípios de avaliação da e na educação infantil, né, e outras questões que foram surgindo nos debates anteriores, fortaleceram, teoricamente, esse debate riquíssimo que vocês trouxeram e que as professoras e professores ansiavam por isso, né? O que fazer no cotidiano? Certamente não trouxeram receitas, mas inquietaram e fizeram essas pessoas se movimentar com certeza. E no próximo encontro, que é no dia 1º de setembro, quem coordenará o próximo encontro será o Fórum do Alto Jequitinhonha, com o tema Participação de Profissionais da Educação Infantil nas ações de retomada das atividades em creches e pré-escolas. Então, vamos resgatar essa nossa centralidade, né, nesse resgate, né, a centralidade do professor, da professora, de toda a equipe das instituições de educação infantil nessa retomada das atividades presenciais. E só para dizer também, para as cursistas, durante esses encontros, eu considero também que nós fomos afinando, né, o processo lá no nosso campus virtual, e eu gostaria de finalizar dizendo que o colegiado do Fórum Mineiro, que tem feito essa coordenação desse curso, se comprometeu, cada um dos fóruns responsáveis pelo encontro, dá um retorno das atividades que vocês estão produzindo. Então, logo a gente vai começar a colocar esses retornos no campo virtual para vocês. Considero que vai ser um momento bastante rico também. Então, é isso, agradecemos a presença de todas, de todos, das nossas convidadas de hoje, das outras pessoas que estão aqui por trás, nos bastidores, recolhendo as questões, ao Márcio também, da equipe da UFLA, e até o nosso próximo encontro. Boa tarde, até logo.